Vela de ignição. É ela quem fornece a centelha, também chamada de faísca elétrica, a qual é responsável por fazer a queima da mistura ar-combustível em cada ciclo que a gente tem na parte de motor. Motor eu vou falar um pouquinho mais para frente. Nós temos a linha convencional ou standard, que é similar ao modelo original que vem de fábrica. Um detalhe que vocês têm que se atentar nessa parte é a parte circulada em vermelho. Vocês estão vendo a grossura do eletrodo central, né? E do lado nós temos a linha iridium e iridium mais platino. A linha iridium ela tem um poder de centelhamento maior com uma queima mais eficiente. Então vejam que há duas diferenças já circuladas nas fotos ali para demonstrar diferenças. Então a vela de ignição convencional, o eletrodo central tem feito em cobre, profundamente inserido dentro de uma ponta de liga de níquel, melhorando muito a dissipação do seu calor e prevenindo o superaquecimento. Uma iridium platina, ela tem o eletrodo central feito em iridium e o eletrodo terra em platina. Isso traz a facilidade de partida, a rápida aceleração, máxima potência e performance, e uma ponta durável de platina resiste a altas temperaturas da câmara de combustão em todos os tipos de motores, seja ele standard, turbo, motor de alto desempenho, e ele vai fornecer uma faísca exata que o motor necessita. Um outro detalhe que a gente vem se atentar aqui, na verdade que são 3 quadros separados de 3 assuntos separados. No primeiro, a gente tem o diâmetro do eletrodo central de uma vela iridium. Então ali a gente tem a demonstração que são 4 décimos de milímetro a ponta de uma vela iridium. O diâmetro extremamente reduzido só é possível devido ao fator do iridium ser um metal nobre e de alta dureza, que proporciona um menor desgaste e uma alta durabilidade. No quadro à direita, em cima, a gente vê que tem a NGK Iridium IX, vela convencional. É um quadro comparativo entre uma vela iridium e uma vela convencional. Ali é uma curvatura de análise no laboratório da NGK que mostra desde a marcha lenta até a aceleração máxima da motocicleta. Na iridium a gente vê que sempre a queima está em alta, sempre está queimando do melhor jeito, ela tem uma queda, mas ela sempre tenta se manter em alta. Já a vela convencional, ela não tem uma queima perfeita. O que acontece? A queima dentro da câmara de combustão, numa vela convencional, às vezes ela não está queimando tudo que ela poderia, e quando você vai levantando o giro, ela tem uma curva de queima, ela tem uma rápida subida ali dentro da câmara de combustão de queima, e depois quando você desacelera ela volta a queimar mais ou menos. Por isso a vela iridium hoje tem sido utilizada nas motos de maior tecnologia e nos motores mais recentes. Beleza? Qualquer coisa, manda pergunta no chat ali. No quadro abaixo, demonstra as consequências de uma aplicação incorreta de velas em relação ao grau térmico. Então velas elas têm grau térmico partindo do mais frio até o mais quente. Por isso que você não pode também ficar mudando a vela toda hora. Vou mudar porque alguém falou. Não é alguém falou. Então, se a tua moto usa CR8EA9, vai na CR8EA9. Não vai ficar mudando o grau térmico que você pode ter. Um exemplo, o grau térmico correto era o 5. A gente instalou um grau térmico 7, que ela é mais fria. O que vai acontecer? Vai decarbonizar e não vai queimar como deveria aquela gasolina. Eu tenho o grau térmico 5, instalei um grau térmico 5, vai ser o ideal. Ela vai girar entre 450 e 850 graus. Meu grau térmico correto era 7. E eu instalei um grau térmico 5, que o grau térmico seria mais quente do que eu necessito. Vai haver um superaquecimento dentro da câmara de combustão. O que isso pode influenciar? Vai derreter os eletrodos, pode fundir a cabeça do pistão e também entortar as válvulas e fundi-las junto com o pistão. Então a gente tem quebra do motor. Então tem todo esse risco que tem que ser analisado, tá? Não é qualquer grau de vela que você põe na sua motocicleta. Certo?
Vamos para o próximo item. Eu vou mostrar uma comparação de duas velas e duas marcas. Aqui a gente vai ter duas velas e duas marcas. Não sei se o vídeo vai carregar. Caso ele não carregue, depois eu trago os comparativos, tá? Que na apresentação, antes ele funcionava. Teste de estabilização de centelha também não está aparecendo nessa apresentação. Eu trago mais além como que foi feito em laboratório isso. A bobina de ignição. Resumidamente, as bobinas de ignição elas consistem em três partes. Um circuito primário composto por várias voltas de um enrolamento e um circuito secundário com muitas voltas e um núcleo de ferro. À medida que a corrente passa pelo circuito primário, um grande campo magnético se forma em torno do núcleo, carregando a bobina. No entanto, quando o fluxo de energia é interrompido, o campo magnético sofre uma queda repentina e, como essa energia tem que ir para algum lugar, ela induz uma onda de corrente na bobina secundária, que vai multiplicar essa tensão até que haja o suficiente para criar uma centelha de ignição. A voltagem necessária pode variar de 5.000 volts até 25.000 volts. Vai dependendo de vários fatores, como, por exemplo, a largura da abertura do eletrodo da vela de ignição, a resistência elétrica na vela de ignição, a mistura ar-combustível, a temperatura da vela de ignição, a carga do motor e assim por diante. Alguns sistemas podem precisar de até 40.000 volts para funcionar, tá? Então, ela vai partir de 5.000 e pode precisar até 40.000 volts. Essa saída ela vai ser determinada pela relação de enrolamentos secundários para o primário, que geralmente em torno de 80 para 1. Quando a gente tem um enrolamento no primário, vão ter 80 no secundário para cada um. Mas quanto maior a relação, maior a tensão de potência. O cachimbo de vela. Ele é composto por uma resistência elétrica interna, a qual tem a função de filtro eletromagnético, para evitar que outros componentes elétricos sofram interferência do processo de queima da mistura ar-combustível. Então, para quem nunca tinha visto um cachimbo de vela cortado ao meio, ele é composto por um corpo terminal em baquelite, um parafuso de fixação, tem a luva de proteção, o resistor de fio de níquel cromo, um conector para a vela, um terminal selador. Ali é um cachimbo de vela de 90 graus. A gente tem vários tipos de cachimbo de vela, tá? O regulador retificador. Sua função é carregar a bateria e, em alguns modelos, também tem a função de estabilizar a tensão alternada do farol. No primeiro estágio, o componente vai retificar a onda senoidal, a qual é gerada pelo estator, e no segundo momento é feita a regulagem da tensão contínua adequada para a bateria. Geralmente, a bateria recebe, quando está acelerada a moto, 14,8 volts, quando você vai testar com o multímetro. Se a moto passa para 15, 15,5, 16, a gente já tem um problema no sistema de carga. Então tem que ficar bem atento quando acontecer isso. Vai gerar estufamento de bateria, falta de carga, superaquecimento do regulador retificador. Então são vários detalhes a se analisar nesse caso. Fiação principal. Ela vai fazer a ligação entre os componentes elétricos da motocicleta e conduzir eletricidade entre eles. A fiação principal é como se fosse a corrente sanguínea das veias no nosso corpo. Nós temos o coração, que é o principal item, onde seria o nosso motor, digamos, e teria que distribuir sangue pelo corpo inteiro. Temos as veias. No caso da moto, temos a bateria, onde gera-se eletricidade, e a fiação principal que distribui essa eletricidade dentro da motocicleta.
Chave de luz e interruptores. A função da chave de luz em uma motocicleta é a comutação entre sistema de iluminação e sinalização. Isso vai significar que suas tarefas principais incluem acionar as luzes de indicação de direção, garantir o funcionamento da buzina, ligar e desligar os faróis e fazer a alteração entre luz baixa e luz alta. Primeira foto do lado esquerdo é um comutador, uma chave de luz, onde fica buzina, setas, luz alta, luz baixa e o sinal de passagem de luz. Geralmente está do lado esquerdo da motocicleta, no guidão. No centro nós temos um interruptor para motos carenadas. Então esse exemplo da foto do meio é o botão de partida da Bis, que ela não tem comutadores, ela não tem as chaves de luz. Então ela tem interruptores só incluídos na sua carenagem. Com isso, ela usa só esse switchzinho ali. Do lado direito aqui, nós vamos ter um comutador de partida, onde tem a chave on-off do motor ali, chave de emergência, e a partida, o botão de partida. Tá bom? Beleza? Buzina serve para sinalização, alertar para outros veículos e pessoas próximas ao local da emissão sonora. Aqui são os dois modelos mais comuns vendidos no mercado. Até 230 é o do lado esquerdo, acima de 230 a do lado direito. Existem modelos X aí de buzinas, mas esses são os dois mais aplicados, tá? Conjunto de travas e chave de ignição. A chave de ignição em uma motocicleta, ela funciona como um interruptor que vai permitir a passagem ou não do sinal positivo da bateria, para que faça a alimentação dos componentes elétricos da motocicleta. Na foto do lado esquerdo, nós temos a chave de ignição, só que isso é a chave e o seu tambor. E do lado direito nós temos o conjunto completo, que envolve chave, trava, tampa do tanque e a tampa principal e a tampa da trava lateral. Cabo de bateria, nós temos positivo, negativo e em motores de partida, em caso de partida elétrica. Então o cabo de bateria positiva, ele faz a conexão elétrica entre o polo positivo da bateria e o relé de partida. O cabo de bateria negativo vai fazer a conexão elétrica entre o polo negativo da bateria e o aterramento geral da motocicleta. E o de motor de partida faz a conexão elétrica entre o relé de partida e o motor de partida. Lembrando que motor de partida só tem em moto partida elétrica. Quando tem partida pedal, exclui-se o cabo de motor de partida e o motor de partida. Relé de partida. Fazer o acionamento do motor de partida após o acionamento do interruptor de partida pelo motociclista. Está presente apenas em motos com sistema de partida elétrica. Lembrando mais uma vez. Então, como que funciona? Aqui nós temos a carga do cabo de bateria positivo chegando até o interruptor no guidão lá, no comutador e também no relé de partida. Mas ele não dá prosseguimento até o motor de partida. Quando eu aciono aquele botão de partida, a corrente vai passar, vai acionar o relé de partida, o cabo do motor de partida vai levar energia até o motor de partida, no qual ele vai girar e acionar a sua motocicleta. Então o motor de partida é responsável por colocar o motor a combustão no primeiro funcionamento. A função dele é transformar a energia elétrica proveniente da bateria em energia mecânica rotacional, o eixo de saída. O motor de arranque ele precisa ser forte o suficiente para fazer o pistão no interior do cilindro sair da inércia. Após ter feito isso, o motor de arranque ele sai do funcionamento e vem a alta durabilidade desse componente e seu fator de serviço baixíssimo. Aqui a gente tem o suporte e as escovas. As escovas elas servem para transmitir o contato elétrico de uma parte fixa para uma parte deslizante.
No caso do motor de partida, o induzido, uma peça central que roda, ela necessita ser energizada eletricamente para se movimentar através das escovas, que tem positivas e negativas, que fazem esse contato. Por conta do atrito das escovas com a parte do induzido chamado coletor, periodicamente elas têm que ser substituídas pelo desgaste mecânico das mesmas. O motor de partida ele tem muito pouca mão de obra, muito pouca manutenção nele em si, mas o suporte e escovas que fazem o funcionamento tem desgaste, então geralmente o que você troca são as escovas do motor de arranque. O motor de arranque completo ele é muito complicado de estragar, assim, ele tem uma vida útil muito grande, então as escovas que tem o desgaste, beleza? Vamos passar para o próximo item. Se você está chegando agora, está gostando, deixa o like, deixa um comentário aí para incentivar a gente, se inscreve na página e seja muito bem-vindo. A engrenagem e a embreagem de partida. A engrenagem de partida que está do lado esquerdo é unida ao eixo do motor de partida através de uma engrenagem menor. Conforme o movimento do eixo do motor, a engrenagem gira também, fazendo o acionamento do motor a combustão. Do lado direito, nós já temos a embreagem de partida. Ela tem sua atividade após o motor a combustão entrar em funcionamento e ela vai inibir o funcionamento da partida, do motor de partida nesse caso, tá? Relé de pisca. Qual que é a função do relé de pisca? Fazer a comutação e indicação da direção da seta, direita ou esquerda, com o objetivo de sinalizar o caminho a seguir. O funcionamento é de 85 centelhas por minuto. Do lado esquerdo, relé mecânico, do lado direito, relé eletrônico. Relé mecânico ele funciona por eletromecânica, aonde existe uma molinha, uma chapinha dentro dele que quando aquecida com a carga elétrica, ela encosta, fecha o circuito e retorna à posição inicial, fazendo esse circuito piscar 85 centelhas por minuto. O relé eletrônico já é uma tecnologia nova. Ele tem um microprocessador que vai ser programado para 85 centelhas por minuto. Deixa eu só ver o chat aqui, galera. Relé de segurança. Por questão de segurança, esse relé ele vai garantir que a partida inicial do motor ela seja feita com o pedal da moto no estado de marcha neutra. Então ele tem esse relé de segurança, geralmente nas motos de maior cilindrada, aí, 250 acima, para garantir que sempre a moto esteja no ponto morto para ser dado a partida, ou que esteja acionada a embreagem e o interruptorzinho de neutro, ou embreagem, ele esteja com o pino para fora, que vai indicar que está em neutro, tá? Esse relé é para nossa segurança. Depois nós vamos ter interruptores de embreagem, de freio dianteiro e traseiro. Funcionam como um interruptor ou uma chave que ao serem acionados, eles vão emitir um sinal elétrico que foram acionados. Temos o interruptor de embreagem à esquerda, o interruptor de freio traseiro no meio e o interruptor de freio dianteiro. Um dos modelos, né, que é esse quadradinho do freio a disco, tá? No de freio a tambor, geralmente ele é bem parecido com o interruptor de embreagem. Painel e velocímetros. Eles são equipamentos mecânicos ou eletrônicos que servem para o motociclista verificar algumas informações básicas do funcionamento da moto. Por exemplo, a sua velocidade, rotação, hora, a quantidade de combustível, indicação de pisca, posição de neutro, luz alta e luz baixa, ou uma falha no sistema de injeção eletrônica das mais recentes. Temos, então, nas fotos ali, primeiro só os velocímetros e depois painéis completos. De exemplo, aquele com fundo amarelo é da XTZ, o de baixo é o da Twister, antiga, né, até 2008. Já do lado, um painel de bis 125, tá? Fusível e mini fusível.
Eles são componentes eletrônicos que têm função de ser um dispositivo de segurança de um circuito elétrico, que tem a função de interromper a passagem da corrente elétrica no circuito. Quando a corrente ultrapassar o limite permitido pelo fusível, evitando assim um curto-circuito ou queima do componente. Geralmente, os fusíveis e minifusíveis eles têm uma numeração. Essa numeração é a amperagem que ele vai suportar. Você vai achar de 10, de 20, de 30, de 15, de 40 em algumas motos. Então, não pode ultrapassar esta amperagem, beleza? Sensores e atuadores. Então, a gente começa pelo sensor de oxigênio, depois temos o sensor de temperatura e sensor de inclinação. Sensor de oxigênio, mais conhecido como sonda lambda, fica geralmente na saída do cabeçote ali para fazer a medição dos seus gases ali. Ela vai, mais para frente eu vou explicar como que ele é composto, mas ele vai fazer medição com aquela ponta de zircônio dos gases para dizer se a mistura está com muito oxigênio, pouco oxigênio, muito combustível ou pouco combustível. Sensor de temperatura fica fixado geralmente na carcaça do motor ou na ventoinha, em caso de moto que tem radiador, para fazer o acionamento da ventoinha e não deixar superaquecer o sistema. O sensor de inclinação ele é um sensor de... Como que eu posso dizer? Ele é um sensor de segurança. Em determinado ângulo, ele desliga o sistema elétrico do motor, corta a faísca, para que esse motor não trabalhe sem óleo do lado. Digamos que você está parado com sua moto, ela tem um sensor de inclinação e ela cai em funcionamento. Digamos que caiu para o lado direito. O óleo vai ficar todo do lado direito desse motor. O lado esquerdo ele vai trabalhar seco. O que acontece se esse motor não for desligado? Vai fundir, vai superaquecer, vai estragar todas as peças. Para isso nós temos o sensor de inclinação. Ele é um sensor de segurança que a moto, ao passar, se eu não me engano, 65 graus, ele desliga o acionamento do motor para não deixar nenhum lado trabalhar sem óleo e ter o perigo de fundir, superaquecer ou estragar algum componente do motor, beleza? Sensores e atuadores. Nós temos também, nas motos mais modernas, o sensor de velocidade, que vem substituindo os cabos. Ele fica geralmente em cima do pinhão, se eu não me engano, ou na parte traseira do pinhão e faz a leitura das rotações. E o sensor híbrido. O sensor híbrido ele vai anexado ao corpo de injeção eletrônica. Esse sensor híbrido ele é composto internamente por outros 3 sensores, que é o primeiro, que é o MAP, que é o sensor de pressão do ar. O segundo é o IAT, que é o sensor de temperatura do ar. E o terceiro é o TPS, que é o sensor de posição da borboleta do acelerador. A Yamaha lançou uma série de YBR que elas não eram nem totalmente carburadas, nem totalmente injetadas. Elas tinham um sensor TPS para trabalhar em conjunto com a ECU. A ECU fazia a leitura e tinha um TPS regulando a posição da borboleta do acelerador, tá bom? Sensores e atuadores, entra o bico injetor também. Ele é um componente que está presente em motos de injeção eletrônica e ele vai dosar e injetar o combustível, seja gasolina ou etanol, para dentro da câmara de combustão. Então ali a gente tem um detalhe do zoom de como são os furinhos ali onde é feito a injeção do combustível dentro da câmara de combustão. Bomba de combustível. A função é enviar o combustível pressurizado e na quantidade certa para o bico injetor. O caminho da gasolina até a câmara de combustão é chamado de linha de combustível. Ainda no corpo da bomba, nós temos o sensor de nível de combustível ou medidor de combustível. Primeira imagem, bomba completa. Então nós temos a carcaça da bomba, o refil dentro da carcaça e o medidor, que seria a antiga boia. No centro nós temos o refil da bomba.
Quando a bomba ela queima, geralmente a gente troca só o refil, não se troca a bomba completa. Só se a carcaça quebrar a gente troca a bomba completa. E a terceira foto é uma boia do tanque. Quando a motocicleta ela não é injetada ou a bomba fica separada do tanque, no caso da Bros, que é fora do tanque, XRE, que é fora do tanque, então daí é uma outro tipo de bomba e ela precisa de um nível de boia, então um nível de tanque, de combustível. Daí nós temos uma boia do tanque dentro do tanque para fazer essa medição. Lâmpadas e fitas de LED, esses são produtos da linha de iluminação para o mercado de reposição. Hoje o mercado de LED tem aumentado muito no ramo de motos. Vem desde farol, pisca, luz de freio, luz de emergência, meia luz. Tudo tem vindo em LED por ter maior durabilidade e também ter menor gasto, um consumo de energia muito menor, tá? Por isso que hoje o LED ele tem assumido uma posição mais centralizada nas montadoras.